Feliz noite, mulheres. Agora oficial, né? Que antes a gente estava conversando aqui uns minutinhos. Sejam todas muito bem-vindas. Essa é a terceira aula do curso, né? Que eu chamei Como Acessar o Poder do Feminino. E desde sempre eu falei que não é como acessar o poder do feminino para você, ai meu Deus, esse poder de ser maior, de sedução, né? E como acessar o poder do feminino através do autoconhecimento e para você se conhecer melhor. E quando a gente se conhece, né? Aquele ditado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente se conhece, né, a verdade ela não está fora, a verdade ela está dentro. Quem já está aí na jornada do autoconhecimento sempre fala: tem que olhar para dentro, tem que olhar para dentro, porque sim, todas as respostas estão dentro. E hoje, como eu já comentei nos grupos, né, essa é uma aula, para mim, ela é a mais importante, não que as outras não sejam, mas ela é a mais importante no sentido que ela deveria ser a primeira. E deveria até ter nas escolas, para as meninas de 11 anos, para as meninas ainda que não menstruaram, porque a gente carrega muitas crenças referente ao ser mulher, a menina que vai menstruar. A gente tem muitas crenças mais do que limitantes. A gente carrega muitas crenças negativas sobre a menstruação. E isso vocês vão entender que vem lá, né, da sociedade, do patriarcado, porque o nosso ciclo menstrual, ele tá ao nosso poder também. Só que nós, mulheres, nós somos, sim, mulheres de lua, mulheres de fases, só que isso não é pejorativo, isso não nos diminui, isso não é negativo. Fizeram com que isso e colocaram essa mentalidade em nós, mulheres, nos homens, enfim, que isso era um problema, que isso é negativo, e na realidade não é. O ser cíclica, o ser cíclica é onde está o poder da mulher. Feliz noite, Carol. Boa noite. Além de ser o poder da mulher, quando a gente aprende que ser de lua, e por que nós mulheres somos de lua? Porque isso a gente, acreditando, não acreditando, sabendo, não sabendo, as mulheres são de lua, energia lunar, conexão direta com a lua. E os homens é energia do sol, conexão direta com o sol. E a lua tem 4 fases, as mulheres também. Até a cada semana a gente tem uma mulher. Nessa aula, vocês vão aprender que existem 4 mulheres diferentes dentro de nós. E quando a gente aprende quem são essas mulheres, qual o poder que cada uma carrega, isso faz a gente ter semanas melhores, faz a gente se programar melhor, ao invés da gente cair na autoculpa. E isso, principalmente nos dias de hoje, nos traz muita saúde física, emocional e mental.
Eu estava tomando um cafezinho, mulheres, antes de iniciar a aula, e porque eu estava comentando, né, com a Andressa, que fez o procedimento em mim, e a gente estava falando das harmonizações faciais, né? Que hoje no Instagram tem um monte. A mulher de 70 anos que ela tá com uma pele sem rugas de 50, de 30. E eu já vi mulheres não, meninas, que ao invés de estar sonhando com a festa de 15 anos, hoje essas meninas estão trocando a tão sonhada festa de 15 anos, os 15 anos, por harmonização facial. Aí as meninas de 15 anos já estão totalmente diferente da essência delas. E quando a gente olha para a nossa ancestralidade, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, tudo que os nossos ancestrais passaram, né? Porque ali não só a gente teve a gente traz essas memórias de dores, de dificuldades, a gente pelo amor cego, a gente está em honra, ou a gente tem dificuldade de mudar um padrão. E quando a gente olha lá para as mulheres que vieram antes de nós, né? Essas mulheres não tinham fogão, não tinham banheiro, não tinha água encanada. E hoje a gente tem facilidades que fogão a gás, tem água encanada. Hoje, se a gente quiser, a gente cozinha, se não quiser, pede um iFood. E mesmo assim, a gente se sente tão exausta quanto, e a gente também não dá conta do que elas davam, né? De ter mais filhos, enfim. Hoje a mulher tem muito menos filhos, né? Só que hoje, se a gente prestar atenção, será mesmo que a nossa vida tá mais fácil do que das mulheres que vieram antes? Porque mulheres, vocês já prestaram atenção que as mulheres de antigamente, elas podiam envelhecer. E eu e você, a gente está passando por uma geração, por um momento que a mulher não pode envelhecer. A mulher não está podendo mais envelhecer. A mulher agora não pode ficar triste. A mulher agora tem que dar conta de tudo, porque a mulher agora é esposa, ela é dona de casa, ela trabalha fora, ela tem que cuidar dos filhos, do marido, e ela tem que estar bem. E ela não pode envelhecer, não pode mais ficar triste. E tem que ser linda, bela e rica. Porque você olha no Instagram, todo mundo está comemorando, todo mundo está bebendo, todo mundo está viajando, e você fala, Jesus, só a minha vida que não anda, só eu que tenho problema. Então eu falei assim, gente do céu, da mesma forma que a gente tem que olhar para as mulheres ancestrais e falar assim, uau, elas tinham a força para o destino delas, porque ninguém nasce, né, no tempo errado. Pelo menos eu escolhi acreditar dessa forma, até para a vida ficar mais leve e eu também não auto me cobrar tanto. Mas a gente também está precisando de muito mais do que força, de muito equilíbrio emocional, mental, para ficar bem,
saudável com tantas cobranças. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito essa questão da gente se cobrar, da gente se comparar, trabalhar bastante o ser mulher, quem eu sou, o meu valor, para você poder seguir. Porque senão você vai começando se fechando. E esse se fechando significa invalidando. E isso que está gerando a baixa autoestima, que é um pulinho para a depressão, porque na realidade, eu acredito que nós, mulheres, eu acho que as mulheres são mais, todas nós, em um grau bem pequenininho, bem suave, a gente tem um grau de depressão. Porque depressão não é igual o alcoólatra, não é aquele que bebe todo dia, que cai bêbado no meio da rua. A depressão não é só aquela que a pessoa não levanta da cama. A depressão é quando, de vez em quando, uma vez na semana, você não tem vontade de levantar da cama, você gostaria de ficar dormindo, você está sem energia. Só que por isso que a gente tem que estar muito atenta para isso ó, não aumentar sem a gente perceber. Então, por isso, a gente ter muita consciência e muito autoconhecimento de quem eu sou, o meu valor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Mulheres, qualquer coisa vocês vão levantam a mão, porque eu tô sem ver vocês agora, tá? Senão eu não consigo passar os slides, tá? Então, vamos entender aqui. Deixa eu ver aqui. Mas eu permiti. Deixa eu só ver aqui. Não sei. Então, vamos lá. As mulheres vão entrando. Então, vamos lá, entender nossos ciclos, tá? Ser mulher e seus cíclicos. E seus ciclos, desculpa. Então, mulheres, a gente tem, primeiramente, e é isso que eu já quero que vocês vão escrevendo, para vocês já irem se encontrando, para ver o ciclo que vocês estão hoje e nesse período. A gente tem 2 ciclos, o maior e o menor, tá? Então, no ciclo maior, tá? Qual é o ciclo que você está hoje? O ciclo maior, ele tem o ciclo da menina, tá? Que é a donzela, que é aquela que ainda não menstruou. E lembra que eu falei que nós, mulheres, estamos conectados com a lua? Então, independente da lua do céu, a gente tem... Deixa eu só ver um negócio aqui, mulheres, rapidinho. Que eu acho que eu pulei uma página. Não. 6. Ah, tá. Pulei mesmo. Deixa eu começar de novo. Então, vamos lá. Ciclicidade. A grande diferença, tá? O homem é linear. Tem um amadurecimento hormonal e depois disso é contínuo até o final da vida. O homem pode ser pai até uns 70 anos, desde que ele tenha ereção. O homem tem mais conexão com a energia do sol, a energia solares.
e tem liberdade hormonal. Já nós, mulheres, temos o amadurecimento hormonal, bem diferente do homem. O homem não tem a oscilação que nós, mulheres, temos. Ser mulher é ser cíclica. Estamos conectadas com a lua e com as mudanças dos ciclos lunares. E por isso somos mais sensíveis, intuitivas, premonitivas. E é exatamente devido a essa conexão natural que somos mais sensitivas. E isso já nos foi dado, isso já existe em nós. Por isso temos que ter consciência e tomar posse. Mesmo que a mulher fale, ai, mas eu nem gosto de lua, eu nem acho a lua bonita, nem sou conectada com a lua. Nós, mulheres, já nascemos com essa conexão. E a mulher que não tem esse conhecimento, ou né, nem para ver o céu, a lua, enfim, aí que ela está mais desconectada com ela mesma. E qual é a importância, mulheres, dessa grande diferença? É porque, sim, nós, mulheres, somos diferentes dos homens. Só que isso não nos faz menor, mais fraca. Nós só somos diferentes. E aí é onde, hoje em dia, principalmente, nós temos que começar a aceitar isso, a nos respeitar e praticar. Porque, sim, nós não temos a liberdade hormonal que os homens têm. Mas quando a gente sabe lidar com os nossos ciclos, isso se torna muito poderoso. Mas não, a gente não vai estar disposta todas as semanas. Já o homem, ele é linear. Então, aqui, eu já quero trazer uma consciência para a gente parar de querer ser igual, ter os mesmos direitos, tudo que um homem faz, uma mulher pode fazer, parar de competir com os homens. Que é isso que está nos desgastando, e é isso também que está nos afastando desses homens que chegam com a provisão. Por quê? Por um medo, que vocês vão entender mais para frente, por uma raiva, não só das experiências que nós passamos, não só com relacionamentos amorosos, mas de chefes, com pais, com masculino em geral. A gente, sem querer, a gente está disputando. Um homem pode dirigir caminhão? A mulher também pode? Pode, mas do lugar dela, do feminino. E sim, e tem coisas que o homem tem uma força maior, até porque ele é conectado com o sol, que a gente não precisa entrar nessa competição. A gente não precisa querer ser igual. Então, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Nos seus relacionamentos, seja ele amoroso, seja ele com amigo, seja ele com irmão, seja ele com pai, com marido, será que você não está competindo? Que você não está querendo medir forças, ser igual? E por isso que talvez você não está sendo reconhecida,
Por isso que talvez não chega esse homem para ajudar, para te valorizar, porque você está bem acima dele. Então, leve essa reflexão dessa primeira página. Ah, é porque quando eu estou apertando aqui, ó, ele sobe tudo. Não posso. Então, vamos lá. A chave para a cura. Nós precisamos reconhecer e aceitar nossa ciclicidade, pois muitos dos nossos problemas, doenças e distúrbios estão relacionados a essa não aceitação e a não saber fluir como se é. Se torna difícil tomar essa consciência pelas sombras que estão contidas dentro do inconsciente familiar e mais ainda no inconsciente feminino. Por quê? Desde sempre, e como eu falei lá no comecinho, não sei se a aula ainda estava gravando, né? Que toda menina antes de menstruar deveria ter esse conhecimento através das escolas, e isso já ser aprendido nas escolas e já ser um natural entre mães e filhas, entre mulheres, entre avós. Porque normalmente, quando a mulher menstrua, a menina, né? A mãe fala: ah, agora você vai ver o quanto é bom ser mulher. Olha, cuidado, hein? Porque agora, ó, bobeou, você pode engravidar. Nossa, ó, menstruou, olha, não usa essa roupa. Cuidado. A gente trabalha muito isso na aula da menarca, que é a primeira menstruação. Então, ser mulher é difícil, é doloroso, porque, nossa, né, menstruar é ruim, tem cólicas, te priva de muitas coisas. Do quanto as mulheres foram perseguidas, isso antigamente, até hoje, né, de vez em quando, mas antigamente mais, perseguidas, violentadas, do quanto é sofrido ser mulher, culpas por serem mulher, por ser considerada do sexo frágil. Então tem até a música, né, do sexo frágil, que ser mulher é ser do sexo frágil. E ser mulher não tem nada de frágil, né? A mulher, ela é o ser que gera uma vida dentro dela. Então ela não tem nada de sexo frágil. A mulher, ela passa pelos ciclos maiores, que vocês vão entender, ciclos maiores, menores, gesta, pare. O que tem de fraco nisso? Durante toda a Idade Média, se um homem se excitasse ao ver uma mulher bonita e a estuprasse, a culpa era dela. Porque ela era considerada a mulher do pecado. Então, antigamente, só da mulher ser bonita, ela já era culpada. E a gente pensa, mulheres, que a gente evoluiu muito, mas nem tanto. Porque isso tá tão no nosso inconsciente dessa culpa de ser mulher, né? Porque até a historinha de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo por uma mulher, né? Foi a ruim da Eva que enganou o inocente do Adão e fez ele comer uma maçã. Então, desde essa história que a gente já traz no inconsciente a culpa de ser mulher. E hoje
né? Porque a gente pode ler aqui e falar assim, nossa, mas só porque a mulher era bonita e o homem se excitava e a culpa era dela? O quanto muitas vezes a gente vê, né? Uma mulher com uma roupa mais chamativa e um homem vai lá, passa a mão, mexe com a mulher, assobia, ou chega até mesmo, né, estuprar, a gente fala assim no automático, mas também com essa roupa. E não é só porque uma mulher ela tem um estilo que isso dá a liberdade do homem fazer o que se chama, porque é homem, é racional, é pelo instinto. Então, nós mesmo, sem nós percebermos, a gente a gente também julga a mulher como culpada. E todas essas culpas, esses distúrbios, ele vem de uma conexão exagerada ou inexistente com uma fase do ciclo, que vocês vão entender os 4 ciclos, tá? Estão na origem de desequilíbrios e doenças. Vai ficar mais claro isso. Mulheres e suas fases. Então, temos um ciclo maior, que são 4 períodos diferentes. Mulheres, notem, nós temos 4 ciclos. A Lua tem as 4 fases da Lua. A estação do ano são 4. Tudo tem um. Tudo não, mas a maioria dos ciclos, eles são 4. E nós, mulheres, estamos dentro desses ciclos. Vocês vão entender, até dos ciclos da estação do ano. Por quê? Porque nós somos mais sensíveis. Não é no sentido de frágil, o sensível de ser mais perceptiva, de ter mais intuição. A mulher, ela tem, né? Como é que fala? A mulher tem o sexto sentido. Só que a gente está tão desconectada desse sexto sentido, do nosso sentir, que o corpo ele está mostrando a todo tempo que a gente está fora desse feminino potente, criativo, magnético. Aquele feminino que, né, quando a mãe fala, olha, não faz isso, é melhor você prestar atenção. Por quê? É praga? Não, porque é uma intuição maior. Então, temos um ciclo maior, que são 4 períodos diferentes: menina, menarca, pré-menopausa e menopausa. Então, depois, né, a gente vai para aquela página e você vai ver qual é o ciclo que você vai estar, o ciclo maior. E dentro desse ciclo maior, nós temos o ciclo menor, que são mais 4 períodos: pré-menstruação, TPM, menstruação, pré-ovulação e ovulação. Temos um ciclo dentro do outro ciclo. Esses ciclos estão diretamente conectados com as 4 fases da Lua e as 4 estações do ano. E o nosso diferencial está na consciência de saber e tomar posse dessa ciclicidade e das sabedorias ancestrais, tá? Antigamente, né? Até a hora, não sabia, olhava para o céu, aí falava assim, nossa, é meio-dia.
Olhava para a lua, olhava para o céu e tinha a resposta que queria? Isso está dentro de nós. As mulheres têm essas oscilações, passam por esses 4 períodos diferentes em toda sua vida. É o florescer da mulher. É preciso reconhecer as mudanças psíquicas e emocionais pelas quais passamos mensalmente. Na realidade, não é nem mensalmente, vocês vão entender que é semanalmente, como algo extremamente natural, e mais do que natural, mulheres, poderoso do ser mulher. E não um estereotipo. Eita, que eu não sei falar essa palavra. Da mulher perfeita, filha, esposa e mãe, porque a mulher perfeita não é aquela boa esposa, boa filha, boa mãe, o que está sempre disponível para nutrir e cuidar de todos, principalmente nos dias atuais, onde a mulher tem que dar conta de tudo: trabalho, casa, marido, filhos, né? Agora da beleza, do corpo. Desta forma, os arquétipos das deusas antigas ou da divisão das fases lunares conectadas aos ciclos naturais nos oferecem uma resposta mais verdadeira, capaz de nos conduzir a um encontro mais profundo com nós mesmas, pois somos todas essas fases. Então, vamos lá. Nosso ciclo maior. Então, o ciclo maior, ele se divide em 4 ciclos, em 4 fases. Menina, é a fase onde ainda não menstruou. Então, é a fase que a gente chama da donzela e está conectado com a lua crescente. Então, não tem a ver com a lua do céu. Eu tenho que descobrir qual lua interna eu tô. E depois que a gente olha para a lua externa, que eu vou ensinar vocês lá o mapa. Então, no meu ciclo maior, qual é a lua interna que eu tô? Donzela? Não, nenhuma de vocês aqui está na donzela e nem na lua interna crescente. Menarca, né? Que é quando a mulher já menstrua, que é a lua que está conectada com a deusa mãe, lua cheia, fértil, menstruação. Pré-menopausa, tá? É quando começam os sintomas, a menstruação começa a falhar, ou você começa a ter algum sintoma, talvez, né? O mais conhecido, que são fogachos, enfim. Então, pré-menopausa. Alguma de vocês, assim como eu, já pode estar nesse ciclo maior. Então, hoje, eu era ali. Esse ciclo maior, que você vai ver que ele é diferente do menor, o maior a gente passa um período com ele, né? Eu passei um período sem menstruar, eu passei um período menstruando, e agora no meu ciclo maior, eu estou na pré-menopausa. E a pré-menopausa, ela está conectada com a lua minguante. E com a deusa, com o arquétipo da feiticeira, tá? Então, eu, Vera Lee, tô no meu arquétipo da pré-menopausa, lua minguante. Então, você que faz parte desse grupo, e deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Isso eu explico melhor na fase da menopausa. Pela ginecologia natural, tá? E já tem estudo, mulheres, que a gente só pode falar, eu tô na menopausa, quando eu já estou 10 anos sem menstruar. Se não faz 10 anos que eu tô sem menstruar, pela ginecologia natural, a gente considera
que você ainda está na fase da pré-menopausa. Por quê? Porque já tem comprovações que mulheres com 8 anos sem menstruar, 9 anos sem menstruar, menstruam. E eu já conheço uma, duas mulheres, mas sei de várias, que por estar 3 anos sem menstruar, aí pensou que já estava na menopausa, parou de se cuidar e engravidou. Está acontecendo muito isso. Então, eu acredito que a maioria de vocês aqui ou estão no ciclo maior da menarca, porque ainda estão ciclando, ainda estão menstruando, ou estão na pré-menopausa, tá? E, então, ou você deve estar na sua lua cheia, no seu ciclo maior, ou na sua lua minguante. Importante, tá, mulher? Saber a sua lua interna. Então, você que está aqui comigo, ou está assistindo a gravação, qual é o seu ciclo maior? Então, já anota aí, ciclo maior. Eu estou na minha lua, eu estou na pré-menopausa, eu estou na menarca, e eu estou na minha lua interna, cheia, minguante. E qual é o arquétipo? Deusa ou feiticeira? Ou, sei lá, né? Não, Verali, eu já faz mais de 10 anos que eu não menstruo. Você está na fase, então, no ciclo maior, na menopausa, que é o arquétipo da anciã, da curandeira, e está conectada com a lua nova, tá? E mulheres, Verali, eu não menstruo mais, porque eu coloco DIU, porque eu tomo anticoncepcional direto. Não importa. Isso você interrompeu. Mas você ainda continua ciclando. Então, mesmo que você não menstrua porque você interrompe por alguma forma, você está aqui na menarca. Tá? E você vai ver que eu vou te ensinar que você vai se guiar pela lua do céu quando chegar no ciclo menor. Tá bom? Ciclo menor. Mulheres, ficou. Deixa eu abrir aqui. Ficou alguma dúvida aí, Flávia? Carol também, apesar de já ter tido a data, mas ficou claro. Você Flávia, Dai, Janaína, Verônica, vocês conseguiram se situar qual ciclo maior vocês estão? A maioria aqui acho que está na menarca e na pré-menopausa. Tudo bem aí? Conseguiu, Flávia? Tá. Então vamos para o ciclo menor. Eu tenho um ciclo maior, que é um período da minha vida, e agora o ciclo menor. Hoje, tá? A gente está trabalhando hoje. Hoje, eu estou na pré-menstruação, a conhecida TPM, que julgo, mulheres, que TPM significa tempo para mim, ressignificando, tá? Se a gente seguir essa cicla, TPM, tempo para mim, vai ser muito mais leve tudo. Então, hoje, eu tô na minha pré-menstruação. Hoje eu estou menstruada, vou falar. Tô menstruada, acabei de, Verali, minha menstruação acabou, faz menos de uma semana que acabou. Então, eu estou na minha pré-ovulação ou eu estou na minha ovulação. Então, mulheres, Verali, não menstruo mais. Não menstruo mais porque eu interrompo, não menstruo mais porque eu estou na pré-menopausa, menopausa,
não menstruo mais porque eu retirei, né, o meu útero, enfim, não ciclo mais. Então, aí, mulheres, tá? Eu vou ensinar para vocês. Aí, como eu não tenho a lua interna, porque eu não menstruo mais, eu não ciclo mais, aí eu vou me guiar pela lua externa. Então, vamos supor, eu, Verali, no meu ciclo maior, eu tô na minha pré-menstruação. Eu estou na minha lua interna minguante do meu ciclo maior. Do meu ciclo menor, como eu estou aqui, ó, na pré, como eu estou aqui como eu estou na pré-menopausa, eu não menstruo mais, eu não tenho, né? Não sei se eu estou na minha semana da pré-menstruação, menstruação, pré-ovulação, eu não menstruo mais, então eu vou seguir pela lua do céu. A lua do céu, a gente ainda está na lua cheia, se eu não me engano. Então, eu estou na minha lua cheia. Depois vocês vão entender o que é cada lua, tá? Aqui eu só coloquei os arquétipos e eu vou falar um pouquinho deles, tá? Lembrando, mulheres, então vamos lá. Eu falei que existem 4 mulheres dentro de nós. E a cada semana eu tô uma mulher. E essa mulher é qual? Eu estou na minha pré-menstruação, eu estou na minha menstruação, eu estou na minha pré-ovulação ou eu estou na minha ovulação? Vocês que menstruam. Vou dar o exemplo aqui da Carol, que a Carol falou que ela está menstruada. Então, a Carol, no ciclo maior, ela está na menarca, ela está na lua interna cheia, ela está no arquétipo da mãe. E no ciclo menor, como hoje ela está menstruada, tá? Ela está no arquétipo da anciã. E eu vou explicar agora para vocês, eu acho que tem outro gráfico, deixa eu ver aqui, para vocês entenderem. É porque eu vou falando aqui, tá? Entendi. Então, vocês vão entender agora qual é a sua lua interna. Eu vou dar como exemplo aqui, mulheres, a minha, que eu não menstruo mais, e a da Carol, que está menstruada. Mas aí você que menstrua, qual é o seu ciclo menor hoje? O da Carol, o ciclo menor dela, ela está na semana da menstruação e o arquétipo é da deusa anciã. Então, Verali, estou na pré-menstruação. Anota aí. Hoje eu estou na pré-menstruação e estou conectado com a deusa feiticeira. Já acabou minha menstruação. Estou com a deusa donzela. Nossa, já faz 15 dias que eu menstruei. Então, eu estou na ovulação. Deusa mãe. Tá? Verali, não menstruo. Então, você está igual a lua do céu. Vamos lá. Pré-menstruação. Vamos entender. Vamos começar por esse quadradinho aqui, tá? O arquétipo da TPM, da pré-menstruação, é o arquétipo da deusa feiticeira, lua minguante. Então, se você está na sua pré-menstruação, se você está na sua TPM, você está na lua minguante, conectada, a sua lua interna é a minguante, independente do que está no céu. O céu pode estar cheia, pode estar nova, mas a sua lua interna, se você está na TPM, pré-menstruação, você está com a sua lua interna minguante. Se fosse estação do ano, você está no seu outono, tá? Você está numa energia yin. Qual é essa energia yin? Eu estou mais para dentro. A energia yang é a energia para fora. Ação interna, fase criativa. Então, aproveitar essa fase, vocês vão entender mais. Eu estou nessa fase criativa. Então, vamos ler aqui. Mestra interna.
Conexão. Como resolver essa situação? Lembra que eu estou conectado com a deusa feiticeira? Então, se eu estou na minha semana da TPM, essa semana, todos os meus sintomas, tanto físicos, como emocionais, como algum problema que eu quero resolver, alguma meta que eu quero alcançar, eu posso fazer a minha meditação, igual eu estava fazendo ontem, com escaldapés, poderosíssimo. Vou falar amanhã no encontro do grupo 7. Então, eu vou me conectar. Qual é a minha lua interna? Porque a minha lua interna, ela tem mais força do que a lua externa, que está no céu. No meu caso, como eu estou na pré-menstruação, eu não estou menstruando já faz um tempinho, então ontem eu estava na minha lua cheia interna, com a lua externa também cheia, porque agora eu me guio pela lua do céu. Mas no caso, a Carol, que está menstruada, a Carol, ela está na sua lua interna nova, que vocês vão entender no próximo. A Carol está com a lua interna dela nova, que é quando eu estou menstruada, e a lua externa cheia. Então, mas aí, o que tem mais potência? A minha lua interna. Aí, quando chegar na menstruação, eu vou explicar como se fosse a Carol. Então, ontem, eu me conectei com a minha lua interna cheia. A gente estava na lua cheia, né? O lua interna cheia, que é a deusa mãe. Mas deixa eu chegar lá, senão vou confundir vocês. Então, vamos lá. Então, se você está na pré-menstruação, na TPM, entre em conexão com esse arquétipo da feiticeira. Olha, eu quero alcançar isso, tá vindo esses sintomas, como é que eu resolvo isso? Porque a feiticeira, a bruxa, ela tem a receita para resolver os seus problemas. Entende? Por isso que antigamente tinham mulheres que eram chamadas de bruxas. Não é porque elas eram má. Isso também foi algo que colocaram como algo negativo para a gente não querer saber, para a gente rotular como mal, como pecado. Mas as bruxas, claro, como tudo que acontece hoje, tem pessoas que agem para o bem e agem para o mal, né? Uma faca, ela pode ser positiva, porque ela vai cortar ela vai cortar a carne, ela vai facilitar um monte de coisas, mas uma faca também ela pode matar. Mas a feiticeira é porque ela sabia fazer os escalda-pés, os florais, os banhos. Ela sabia falar, olha, num caso aqui, né, dessas cólicas, as dores que a gente tem na TPM, vou ler aqui, está conectada lá com a minha infância, com as minhas sombras, tá? Ó, a famosa TPM, ressignificar, tempo para mim. Essas somos nós de verdade, sem máscara. Isso é forte, meninas. Quem eu sou na TPM, se eu sou chata, se eu sou raivosa, se eu sou triste, se eu sou sem paciência, o que eu sou na TPM, isso sou eu de verdade. Mas eu de verdade, não é porque eu sou ruim, eu sou raivosa. E essa raiva, ela está conectada com a minha infância. Nossa, na minha TPM eu fico tão sensível, eu choro tanto,
Da onde vem esse choro? De quem é esse choro? Ó, nem fala comigo, viu? Que eu tô na minha TPM. Quando eu tô na minha TPM, eu tô em vontade de matar. Quem você tem vontade de matar? Só que nós mulheres, tá rindo, né, Flávia? Só que nós mulheres, inconscientemente, porque a gente não sabe trabalhar essas memórias, não sabe as raízes dela, então a gente também, tudo que a gente não tem coragem de ser, de falar, a gente também coloca a culpa na TPM. Ó, não fala comigo que hoje eu não tô boa, viu? Hoje eu não tô com vontade de falar, tô na TPM. Aí a gente também começa a colocar a culpa na TPM. Nessa fase está tudo meio confuso. Por que que está meio confuso, gente? Olha que interessante, mulheres. Já te dou a palavra, Carol. Olha que interessante. Olha que sábio. Olha que perfeito. Por que que quando a gente está na TPM, a gente está nessa confusão de sentimento? É uma raiva, é um choro, é uma tristeza. Por quê? Porque pela regra natural, eu menstruei, eu vim para a ovulação, tá, tá. Eu vim para a ovulação e depois da ovulação era para eu engravidar. O meu organismo, ele funciona dessa forma. Só que aí eu não engravidei. Seja por qualquer motivo que eu não engravidei. Eu ovulei e não engravidei. Dentro de nós, a gente está com luto. Algo morreu dentro de nós. E a gente sabe, o corpo sabe. Algo que era para nascer não nasceu. E isso não tem nada a ver com aborto, não, tá, mulheres? É o linear da mulher. Então a gente está com luto interno, é uma confusão do nosso corpo mesmo. Nessa fase, essa fase é a fase de recolhimento, é um período de mudanças, de intensidade de descargas energéticas, que remete à sabedoria da mulher medicina. É nesse período que ficamos mais suscetíveis às energias do nosso subconsciente. Quando emoções afloram sem que saibamos de forma consciente a sua origem. De onde vem essa tristeza, esse choro, essa raiva? Então, na nossa TPM, na nossa pré-menstruação, vem muito as memórias da infância, do início da adolescência. Então, se eu tenho problemas com cólica e todos os sintomas em desequilíbrio que eu tenho da TPM, eu tenho que olhar para a minha infância. Eu posso fazer uma meditação. O que é meditação, Verali? É se aquietar, igual eu fiz ontem, falar assim: olha, isso daqui, da onde vem? E sem julgamentos, respira, sente o seu corpo. Aí você está na sua pré-menstruação, começa a lembrar da sua infância. Começa a lembrar como você nasceu, o relacionamento dos seus pais, se você tinha irmãos, como foi a e deixa, ó, deixa vir, que vocês vão se surpreender. E você vai trabalhando esse sentimento. Meu, mas por que que eu fico tão chorosa?
Por que quando as pessoas falam alguma coisa para mim, nesse momento eu me ofendo mais? Então, a sua pré-menstruação é a sua lua minguante, é o seu outono. Então, é um momento, mulheres, que você não vai ter energia. É um momento que você quer ficar mais recolhida. É um momento que você não vai estar tão simpática. Se você sabe que você está na sua pré-menstruação, se você acompanha os seus ciclos, você já vai se organizar para essa semana. Olha, essa semana eu sei que eu não vou dar conta de tudo, porque é o meu ser mulher. Então, o que, que eu posso me organizar para essa semana ser mais leve? Ai, Vera, ali, ó, sinto muito, mas essa semana não tem como ser mais leve, porque eu trabalho em uma empresa e é a semana bem do fechamento. Ok, mas só você tendo essa consciência, você não vai ficar chateada se você não tiver nenhum ritmo como você gostaria, você não vai se culpar, você vai se entender. Você vai parar 5 minutinhos. Você vai poder falar, olha, para seus amigos, olha, eu estou mais calada, mas eu estou aqui produzindo, porque realmente, na minha pré-menstruação, eu fico assim. E, claro, fazendo as coisas externas e sempre falando, meu, o que está pegando aqui? É raiva, é tristeza, é um abuso? E quando tiver um tempinho, ressignificar essas memórias da infância. E se conectar aí, sabe, com essa lua. Qual é a lua minha interna? É a lua minguante, se eu estou na minha pré-menstruação. Então, se conecta com a lua minguante e pede um conselho, sabe? Se preenche dessa energia. Deixa eu passar aqui. Lua interna minguante. Normalmente é um momento de limpeza. Porém, para as mulheres que já estão conscientes e presentes com uma abertura maior, é justamente o contrário. A criatividade está super aflorada e conseguem dar materialidade aos projetos que envolvem as qualidades criativas e intuitivas. Então, nesse momento, autoobservação é a chave. Converse com o seu útero, principalmente as que sofrem de cólicas. Olha, chá de melissa, camomila e hortelã, compressa com água morna. Pode fazer compressa também com chá de melissa, camomila, tá? Porque quando a gente faz a compressa com um desses chás, eu estou ativando aqui as propriedades fitoenergéticas. Por exemplo, a camomila, ela limpa raivas, ódios, mágoas, tá? Principalmente se você é muito chorosa nesse momento. Fazer as pazes com a sua menstruação, vai diminuindo o seu ritmo, se recolhendo. Nesse período, você não vai estar no seu momento simpatia e tá tudo bem. Nesse momento, eu não vou cobrar tanto de mim. E vocês vão entender porque que nós, né, temos que fazer as pazes com a nossa menstruação. Principalmente as mulheres que não gostam de menstruar, odeiam menstruar, enfim. Menstruação, lua interna nova. Então, no caso da Carol, a Carol ela tá na lua interna nova e o céu tá com a lua externa cheia. Como é que eu funciono na minha lua interna nova, menstruada, com a lua cheia no céu? Por isso, para o meu mapa, para o meu autoconhecimento profundo, eu tenho que detalhar esse mapa num período de 6 meses. Porque vai ter hora que eu estou na minha lua interna nova, com a lua cheia no céu.
Vai ter hora que eu vou estar com a minha lua interna nova, com a lua minguante no céu. E como é que eu funciono? Porque a minha lua interna, ela tem mais poder sobre mim, sobre as minhas emoções, sentimentos. Mas a lua externa, eu também estou recebendo dessa energia. Aí eu sei fazer exatamente o meu mapa. Outro detalhe também, em cada fase, mulheres, como eu me sinto, como eu durmo, como eu acordo, o que eu sonho, escrever os sonhos, por mais absurdo que sejam, porque os sonhos eles revelam muito sobre nós. Então, ó, a lua interna nova, quando estou menstruada, é o arquétipo da curandeira interna. Fazer conexão com essa deusa. É a deusa curandeira, é a anciã. Sabe aquela velhinha anciã que a gente vai para pedir um conselho, que sabe de tudo? E fazer meditação. Mulheres, antigamente, tá? As mulheres, quando estavam menstruadas, elas se reuniam na tenda vermelha. Inclusive, tem um filme, A Tenda Vermelha, tem disponível lá no YouTube. É nesse período que podemos ter insights referente ao ciclo que está acontecendo, que está começando. É um momento de limpeza e renovação. Tudo acontece ao mesmo tempo. Estamos limpando as energias que não nos servem mais e as novas ideias estão surgindo. É o momento de se recolher, de deixar ir o que precisa e observar os recados do nosso corpo. Essa é a fase que você não vai dar conta de tudo e está tudo bem. Se possível, não marcar compromissos, atividades, poupar energia para o ciclo vindouro. Se respeitar e não se culpar. Todas as sombras, todos os sintomas negativos, físicos, emocionais, mentais, estão ligados às memórias ancestrais. Ou seja, todas as dores que eu sinto, ciclo intenso, enfim, tudo que é desconfortante para mim quando eu estou menstruada é porque eu estou conectada com as dores das mulheres que vieram antes de mim. Mãe, vó, bisavó, tataravó. Então eu tenho que limpar essas memórias, que foram as experiências que elas passaram, né? De abusos, de traumas, do ser mulher em geral, né? Como o dinheiro chegava, se trabalhava muito, enfim. Então, ó, arquétipo da deusa anciã, o ciclo é a menstruação, a semana que eu estou menstruando, lua nova, inverno, né? Então, no inverno a gente tem que vontade de fazer como? Ficar encolhidinha. Energia yin, que é aquela que a gente tá para dentro, ação interna e fase reflexiva. Então, antigamente as mulheres se reuniam na tenda vermelha, porque ali elas tinham muitos insights, muitas ideias. E como elas se conectavam, faziam meditação, elas vinham muito à intuição delas. E quando elas saíam da tenda, depois que acabava a menstruação, elas que direcionavam os homens: olha, o próximo acampamento tem que ser ali. Porque ela se conectava com essa deusa anciã e recebia. Então, meu Deus, eu estou em dúvida em algum projeto. Essas dores, pede para essa deusa limpar. Mulheres, o sangue da nossa menstruação é o sangue mais puro e mais limpo que existe. Por quê? Porque é um sangue que não é de guerra, não é de morte. E o sangue da nossa menstruação é um canal aonde a gente deixa sair, limpar tudo que não nos serve mais. É um período de renovação. Por isso que é igual uma faca, né? Que tem
uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que eu estou me limpando dessas dores, então, se eu tiver consciência, se eu tenho cólica, se dói, é onde eu faço conexão com o meu útero, eu faço, olha, deixo ir o que eu preciso ir. Eu me libero dessas dores ancestrais, dessas dores que eu carrego da minha experiência. E o que muito das mulheres estão fazendo hoje? Não estão menstruando mais. Então, a sujeira tá ficando tudo dentro. Então, por isso que as mulheres estão inchando, por isso que as mulheres estão ficando depressiva, porque é natural da mulher se limpar e ela não está se limpando. Se eu não tenho um bom relacionamento com a minha menstruação, a minha menstruação é o ciclo de mais poder. Então, tudo para mim vai ser mais difícil. Começa a prestar atenção nas mulheres que não menstruam. Como é a vida delas, o que elas fazem para conquistar, a energia, o humor. Entende? Pré-ovulatória, né? Acabou a menstruação, a gente entra nessa semana pré-ovulatória. Lua interna crescente. Então, ó, eu tenho duas fases de inverno. Outono, inverno, né? Que é a fase fria. Pré-menstruação e menstruação. Eu estou na minha energia yin, querendo me recolher. Lua interna da pré-ovulação e ovulação. Eu começo a estar na minha energia yang. Eu começo, né? Igual ó, lua crescente, eu começo a me animar. Então, é a guerreira interna, o arquétipo. Fazer conexão com essa deusa. Nossa energia vai aumentando, temos mais disposição, vontade de sair, conversar com as pessoas e colocar nossos projetos em prática. Começamos um novo movimento externo, aumentando diariamente nossa condição energética em todos os sentidos. Momento ideal para fazer planejamentos, planilha, limpar gavetas, organizar. Na minha lua interna crescente, depois que acaba a menstruação, eu tenho que me organizar. Eu tenho que limpar as gavetas, organizar, fazer planilhas financeira, dos meus projetos, escrever os meus projetos. Momento ideal para fazer planejamentos, planilhas, limpar gaveta, organizar, marcar reuniões, se posicionar perante as situações, aprender coisas novas, planejar o seu mês. Então, nessa semana aqui, ó, é o momento ideal para você planejar o seu mês. Energia de adolescente. Qual é essa energia de adolescente? Que se arrisca, não tem maiores medo, não se importa com os julgamentos dos outros. Ai, Verali, mas na minha adolescência eu era muito tímida, eu era muito medrosa. Não, isso é uma personalidade. A gente está falando aqui de energia. O adolescente é aquele que chuta o pau da barraca. Não estou nem aí que vão falar de mim. Então, é essa energia, tá? As sombras estão ligadas às memórias da adolescência e infância. Então, se eu não tenho, na minha semana pré-ovulatória, primeiro, eu estou começando a minha lua crescente, é para eu começar a ter energia. Se eu estou cansada, se eu estou mal-humorada, por quê? Um aspecto que tem que ser visto. Eu não respeitei e não descansei em todos os aspectos, físico, mental e emocional, o meu período da lua minguante e da lua nova, a minha fase da TPM e minha fase da menstruação. Então, eu não descansei, eu trabalhei muito, enfim, eu estava desconectada,
eu me culpei. Então, se eu não descansei nesses 2 ciclos, que eu deveria tirar o pé do acelerador. Então, aqui nessa lua, que é para eu começar a florar, começar a ter energia, ter criatividade, ter, sabe, ter esse ímpeto, eu vou pedir aumento. Tô nem aí que eu vou levar num não. Então, se você tá nessa fase sem energia, é porque, não respeitou os 2 ciclos anteriores. E 2, porque também tem que olhar para as memórias, principalmente da adolescência. Tá? Então, aqui, pré-ovulatória, arquétipo, deusa donzela, pré-ovulatória, lua crescente, é como se estivéssemos na primavera, energia Yang, ação no mundo, fase dinâmica. Ovulação, lua interna cheia. O arquétipo é da visionária interna, fazer conexão com essa deusa, é a deusa mãe, mas não é a deusa mãe daquela mãe só do mar ternar. Vocês vão entender aqui. Estamos cheias de tesão sexual pela vida, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Nossos projetos já possuem uma forma, porque a gente não planejou lá na lua crescente interna. Começamos a colher o fruto do movimento que começamos na fase nova. Por que na fase nova? Porque na fase nova eu limpei, né? Eu me limpei com a menstruação. Na fase crescente, eu organizei os projetos, as planilhas. Então, aqui na lua nova, na lua cheia, eu coloco para fora os meus projetos. Eu dou movimento, eu colho os frutos. A libido está em alta, estamos mais comunicativas, queremos nos relacionar em todos os sentidos, entendemos melhor os outros, estamos aberta para ajudar. Nosso corpo está pronto para gerar e nutrir tanto um filho, porque eu estou ovulando, né? Como os meus projetos em geral, os meus sonhos. Momento ideal para colocar os projetos em ação, fazer lançamentos. As sombras estão ligadas às memórias e os relacionamentos com a mãe, o ser mulher. Então, se eu tenho se no meu período da ovulação, a minha lua cheia interna, eu tenho conflitos em geral, dificuldades em geral. Eu tenho que olhar como foi o meu relacionamento com a minha mãe. Como eu enxergo essa mulher, o ser mulher. Sofreu muito. Quais as dores que eu carrego? Tá? Não é sobre gostar ou não gostar da mãe. Tá? Então, mulheres, na fase da ovulação, é a fase que você está atraente, é a fase que você está magnética. Você não precisa fazer muito esforço. Sabe quando a cadela está no cio e os cachorros sentem o cheiro? Quando a gente está na lua cheia, também é assim. Você pode perceber que você atrai mais olhares. Exala pela nossa pele. Entende? Então, por isso que é o momento que você, se você quiser pedir aumento, se você quiser apresentar um projeto, você tem maiores chances, principalmente se você estiver em equilíbrio aqui, né? Porque você se organizou nos outros ciclos, se organizou, se respeitou. Então, você está em evidência, você tem mais facilidade para conquistar as suas coisas. Você está em um período bom. Ai, meu Deus, eu falo essa semana ou a semana que vem? Eu faço isso agora, né? Eu tomo uma atitude agora. Qual é a fase que você tá, mulheres?
eu acho que a maioria de vocês, né, já deve ter escutado isso. Ai, não corta o cabelo na lua minguante, porque o cabelo não cresce. Com o tempo, a gente foi falando, isso é besteira, isso é crença, isso é não sei o quê. Não, mulheres, isso são sabedorias ancestrais e que colocaram areia, porque aí está o nosso poder. Então, se eu puder escolher, Verali, não, ó, eu estou na minha lua minguante, eu tenho que apresentar esse projeto agora, ok, mas se organiza nessa lua, se perceba como você está, tome um banho, faça um escaldapés para ativar aquilo que você quer. E se você puder esperar por um momento ideal, é a sua lua interna que vai te guiar aí, tá te favorecendo, entendeu? Carol ainda não voltou. Mulheres, deixa eu abrir aqui para ver a carinha de vocês. Tá dando para entender? Tá dando para entender, Dai, Verônica? Alguma dúvida? Flávita? Tá dando para entender? Tá dando deu para entender qual lua vocês estão hoje? Qual é a lua que você está hoje? Porque aí vocês conseguem fazer, né? Qual é a lua que eu estou hoje, interna? Como eu estou me sentindo? Tá? Depois você vê a aula, Dai. Tá? Então, assim, qual é a lua que eu interna que eu tô hoje? Você tá na sua TPM? Se você estiver na sua TPM, na pré-menstruação, você tá na sua lua minguante. Se você tá menstruada, você tá na sua lua interna nova. Se você está na pós-menstruação, que é a pré-ovulação, você está na sua lua interna crescente. Se você está na sua lua, se você está na sua ovulação, na semana da ovulação, faz mais ou menos 15 dias que eu menstruei, você está na sua lua cheia. Verali, como eu, tô na pré-menopausa, já não menstruei esse mês. Então, você está na sua lua interna cheia. Já já a gente começa a minguante. Então, a gente está na nossa lua cheia, e daqui a pouquinho a gente vai começar a diminuir, porque a gente vai começar a entrar na minguante. Então, e como eu estou me sentindo? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu estou na minha lua cheia. É para eu estar com pique, é para eu estar com energia, é para eu estar. Quando eu falo libido, mulheres, não é só sexualmente falando, é tá viva para a vida, sabe? Querendo fazer projetos, tá positiva. Olha, eu tô na minha lua cheia. E como eu tô me sentindo? Foi o que aconteceu comigo ontem, que eu vou fazer o movimento amanhã com as mulheres do 7. Ontem eu tava na minha lua cheia, né? Interna, porque eu sou regida pela lua do céu, porque eu tô na pré-menopausa, só que eu não tava legal. Aí foi quando eu escolhi umas ervas, fiz o escaldapés e me conectei e veio a resposta que eu queria. E dali me veio um insight de coisas que eu nunca tinha prestado atenção. Então, é poderoso isso. E hoje, não foi nem hoje, ontem, depois que eu postei que eu caiu essa ficha em mim, que eu fiz o movimento sistêmico, eu já estava outra energia. Por mim, podia ser dia, porque eu já queria colocar tudo para fora.
a energia que eu não tive durante o dia todo, porque eu deixei para fazer o escaldapés à noite, depois que me caiu a ficha que eu fiz um movimento sistêmico, para mim podia ser 8 horas da manhã, porque eu queria fazer os projetos andar, queria fazer tudo, e só que já era 9 horas da noite. Então, o que eu fiz? Eu também me respeitei e falei assim, não, eu tô com energia sim, porque eu sei que eu trabalhei essa questão, mas eu não vou fazer isso. Eu vou dormir, porque eu escolho ter uma noite de sono melhor para acordar disposta. Que foi. Peraí, Carol. Que foi o que eu fiz ontem. Carol, pode falar. Oi, Vera, boa noite. Eu não vou poder continuar na aula, mas o que eu ia falar antes era sobre o autoconhecimento que nós temos em relação à nossa TPM. Então, cada vez que vai mudando o nosso conhecimento, a gente vai tendo um entendimento sobre como agir diante da nossa, né, do TPM, como você falou aí, né? Então, cada vez que eu tenho conhecido o meu corpo, minhas coisas, então eu vou manejando do meu jeito. E se respeitando mais, né, Carol? Isso, isso. Uhum. E o que eu falei, Carol, quando você estava ausente, começa a prestar atenção. Olha, hoje a Carol está menstruada, então está na lua interna nova. É o momento de limpeza. É o Isso. momento. O que você quer? Ver ali, ó, não tenho cólica, não tenho nada, mas se tiver algum sintoma físico, tá ligado às memórias ancestrais. Então, se conectar com essa deusa anciã, né? Dores nas pernas, tenho dores nas pernas. Pois é, então pergunta para essa deusa anciã, né? Da onde vem essas dores nas pernas? Qual a sabedoria aqui? Qual o escaldo que eu posso fazer? Entende? Uhum. E em termos dos seus projetos que você alcançar, pergunta para essa deusa anciã, por que você ainda não conquistou isso, né? Por que essa dificuldade? E faz uma conexão. E se puder, potencializa com escaldapés essa meditação, viu? Ontem eu fiz a meditação do 500 e... Agora eu esqueci o número. 528. 528. Uhum. Foi maravilhoso. Exatamente. E outra coisa, Carol, nesse momento, né, da menstruação, é fazer limpeza. Então, o que a Carol quer liberar? O que a Carol não quer que se repita mais na vida dela? Pede para esse momento de limpeza, né, que limpe, que saia esses registros do seu útero, viu? Certo. E Eu vou anotar dar uma os saída. sonhos. Sim, o de ontem para hoje eu tive sonho, sim. Por Uhum. acaso, no sonho tinha gatos, né? Tinha um gato. Uhum. Pois é, exatamente. Aí verificar, né, o que significa o gato para Carol, né? E como a Limpeza Carol se mesmo. sentiu, né? Como a Carol se sentiu quando, Protegida. oi, Protegida. entende? Protegida. Uhum. E o gato ele é reikiano, né? O Isso. gato ele vem para curar, né? Para proteger. Então, Isso. E esses dias aqui também, em casa, apareceu um gatinho, ficou perto de mim, ficou bem se chegando comigo. uhum. Pronto, aí vê. Sempre onde o gato encosta, a gente tem que olhar para aquilo. Olha, o gato ficou na minha perna, o gato ficou na minha barriga. Subiu. Ali, ali. Eu estava com minha sobrinha, no sonho também. Ele estava passando debaixo das minhas pernas, né? Em relação. E aqui ele passou também, mas depois ele quis subir em cima de mim, né? Tá no meu colo. Tipo, Exatamente. ele queria o carinho, ele estava querendo atenção, porque ele tinha um gatinho bebê. Uhum. Ok, é isso. Então Vou tá dar bom. uma saída, vou ficar com minha avó, não vou ter que encerrar aqui. Tá bom, bom Boa descanso, noite. Carol. Obrigada. Então, mulheres, a partir do momento que eu sei qual é o ciclo maior que eu tô, e hoje, qual é o meu ciclo menor que eu tô, principalmente, então, primeiro, eu tenho que estar em paz com o meu ciclo maior, ou seja, se eu ainda
menstruo, eu tenho que estar em paz com a menstruação, eu tenho que saber o poder que é menstruar, eu tenho que fazer as pazes com a minha menstruação. As mulheres que são mães de meninas, né? Se a sua filha ainda não menstruou, tem a aula da menarca, que ela é muito forte. A nossa primeira, o sentimento que a gente teve na nossa primeira menstruação, ele está reverberando até hoje na nossa vida. Verali, mas eu nem me lembro quando foi a minha menstruação, como me senti. Mas aí tem que a gente investigar, fazer os processos. Porque o sentimento da sua primeira menstruação, como você se sentiu, ele está reverberando na sua vida até hoje. E é um portal que precisa ser trabalhado. Então, para as mães de meninas que ainda não menstruaram, levar essa consciência e não esse medo que ser mulher é difícil, que menstruar é ruim, que, olha, né, tem que dar outros tipos de conselho. E outra coisa, até acolher essa primeira menstruação. É muito linda a aula da primeira menstruação e muito poderosa também. E se você, assim como eu, está na pré-menstruação, na pré-menopausa, isso não é o fim do túnel, isso não é que a vida está acabando, isso não é porque você não tem mais libido, tudo isso são crenças. A pré-menstruação é uma das fases mais bonitas, porque você já passou por todas as fases. E agora você pode ficar mais em paz. E todos os distúrbios da menopausa, pré-menopausa de fogacho, nada disso é normal. E não faz parte da menopausa. É porque, como não foi cuidado dos ciclos anteriores, o fogacho mesmo, que são os calorões, isso são as raivas. É o fogo. Eu, por exemplo, eu estou na pré-menopausa e eu não tenho fogachos. Tive bem levezinho, mas aí comecei a fazer os ciclos da semente, comecei a trabalhar as memórias, liberar, ressignificar, e eu não faço nada. Eu não faço hormônio, reposição de hormônio, não tomo remédio nenhum. Porque eu preciso fazer a ressignificação lá. E como eu já venho me trabalhando, então tudo isso de menopausa é mito. São crenças também que colocaram na nossa cabeça. Então, que fase eu estou do ciclo maior? Entender e ficar em paz. E o meu ciclo menor? Qual é a semana que eu estou? Então, em que fase do ciclo maior eu estou? Em que fase do ciclo menor eu estou e como eu estou me sentindo? Qual é a minha lua interna? Como eu deveria me sentir? Como eu estou me sentindo? E qual é a meditação que eu posso fazer? Qual é o escaldapés que eu posso fazer? Qual é a vaporização que eu posso fazer? Ontem mesmo eu fiz o escaldapés na meditação, aí veio a memória, e hoje não, mas amanhã eu escolhi uma erva para fazer a vaporização, para limpar essas memórias do útero. Porque nós mulheres temos que limpar o útero. Então, qual ciclo eu estou? Como eu estou me sentindo? Como eu estou? Hoje eu estou na lua cheia. Eu não vou falar lua cheia porque vai ficar igual, né? Lua cheia, lua cheia. Mas tudo bem. Como eu funciono na lua cheia, lua cheia? Não, a Carol, como eu me funciono na lua nova, lua cheia? E eu vou escrevendo. Escrevam, mulheres, para fazer o seu mapa. A semana que vem eu vou estar em que ciclo? Eu vou estar na minha fase mais outono, inverno? Ou na minha fase primavera, verão? É igual uma viagem. Se eu estou na minha fase outono, inverno,
qual roupa eu vou colocar na mala, ou ó, eu tenho uma viagem para fazer. Então, lá vai estar inverno. Olha, semana que vem eu vou estar na minha fase primavera, verão. Qual a roupa que eu vou colocar? E qual é a roupa? É o que eu vou planejar, organizar, descansar, ou estar mais ativa, colocar os projetos para fora. Esse é o mapa da verdadeira mulher sábia. Só que a gente tem que fazer um rastreio, porque eu preciso entender como eu funciono. Por isso que eu tenho que fazer uma anotação toda semana. Essa semana eu estou em qual lua interna? Como eu estou me sentindo? Qual é a lua externa? Aí eu faço durante todo esse mês eu anoto. Aí eu também já sei que na minha lua crescente, que é na minha pós-menstruação, pré-ovulação, deixa eu programar aqui minha semana, porque eu já sei que aqui, ó, eu vou estar na minha semana minguante, o meu inverno, o meu outono. O que eu posso deixar de desacelerar? O que eu não vou me cobrar tanto? Ó, aqui eu vou estar na minha lua cheia, hein? Então, realmente, na minha lua cheia, na minha ovulação, eu estou mais disposta. Então, tudo bem, eu vou para academia todos os dias, se isso for minha meta. Olha, eu vou apresentar esse trabalho, eu vou usar, entendeu? Quais fases do ciclo me identifico com maior facilidade? Então, perceba qual é a semana mais leve para você. Nossa, Vera Lee, essa semana, minha semana mais leve, foi a semana da TPM, da menstruação. Tá tudo bem. Aí, veja no mês que vem como é que vai ser. Vai fazendo o seu rastreio. E quais eu tenho menos intimidade? Qual é a minha semana? Que, assim, não é a semana... Ai, Vera Lee, mas não é a semana boa, sabe por quê? Porque eu recebi uma notícia ruim, porque, sei lá, eu tive um evento extra. Nada acontece por acaso. Eu sou um imã. Só vai mudando as situações e os atores. Então, perceba, o que normalmente acontece na semana que você está menstruada? O que acontece e como você se sente. Porque o que acontece só é o teatrinho. É como você se sente com as coisas que chegam. Então, comece a prestar atenção. E aí tá o seu mapa. Tem que rastrear, mulheres, tem que começar a escrever. Tem que começar a escrever os sonhos. Porque os sonhos falam muito sobre nós. Deixa eu ver, mas eu acho que agora acabou. Agora começa a outra, menarca e menstruação. Aí é outra aula, né, mulheres? Mas, mulheres, olha, deu para clarear um pouquinho. Eu sei que é muita informação, é um pouco confuso, mas essa aula ela vai ficar liberada para vocês, tá? Eu vou montar depois até essas 3 aulas e vou colocar em uma playlist e vou deixar liberada, porque outras mulheres novas entraram no grupo. E vocês estão vendo, né, que o grupo tem mais de 40 mulheres, e olha quantas mulheres tem aqui ao vivo. Então, mas tem mulheres que assistem a gravação, então eu vou deixar disponibilizado. Mas é isso, mulheres. Essas 3 aulas, elas foram uma sequência, onde hoje a gente viu mais essa adulta, como essa adulta funciona. Através de começar a perceber esses ciclos, vocês vão perceber as feridas da sua adulta. A gente, na primeira aula lá, eu falei do poder do útero, o porquê toda mulher tem que fazer a limpeza do útero. E a segunda aula, eu falei mais das memórias da gestação e nascimento. Então, assim,
esse combo, ele tá bem encaixadinho para você que quer iniciar o autoconhecimento, para você que quer começar a se entender. A gente tem sim, mulheres, a gente tem um manual, só que não disponibilizaram esse manual para nós e não ensinaram como nós funcionamos. Tudo ficou na crença. Ah, isso é coisa dos antigos. Só que é os antigos que sabiam das coisas. Deixa eu ler aqui. Eu iria assistir novamente, como você falou. É um pouco confuso. Eu fiquei sem entender o começo do ciclo da parte maior, por conta que estava travando. O ciclo maior, daí é assim. Também a gente tem um ciclo maior e um ciclo menor. Ambos sempre com 4 fases. E o ciclo, dentro do ciclo maior, tem esse ciclo menor. O ciclo menor é o que a gente tem toda semana, ou pré-menstruação, menstruação, pré-ovulação e ovulação. É o que a gente está passando agora, que é semanalmente, ele vai mudando toda semana. O ciclo maior, a gente é 4 e a gente passa um período. Então, ou eu estou no meu ciclo da menarca, que não é o nosso caso, que são as meninas que não menstruaram, tá? Ou eu estou no ciclo da menarca. Ai, meu Deus, deixa eu ver o outro ciclo aqui, que é o ciclo fértil. É o ciclo, como é o nome? Cadê, meu Deus? Cadê aqui? Deixa eu passar aqui. O ciclo da menarca, o ciclo da. Minto. O primeiro ciclo é o ciclo da donzela, que é a menina que não menstrua ainda. Então, e a gente não passa um período da nossa vida sem menstruar. O segundo ciclo é o ciclo da menarca, que é a primeira menstruação. Então, é um período que eu passo menstruando. No seu caso, você está nesse ciclo. Você está no seu ciclo maior, você está no ciclo da menarca, que é o ciclo fértil. Você menstrua, tá? Tá conectada ao seu ciclo maior com a lua cheia. Você está no arquétipo da mãe, tá? E o outro ciclo é o da pré-menopausa, que a gente também passa um período, que é o que eu estou, e depois vem o ciclo da menopausa. Então, no seu caso, o seu ciclo maior é o da menarca, lua cheia, arquétipo mãe, tá? Mas aí depois você assiste, porque você vê, tá? E veja agora qual é o ciclo menor que você tá. Qual é a semana que você tá? Entendeu? Muito bem. Mas assistam de novo, que vale a pena, mulheres. De verdade. Essa aula, se a gente pré-ovulação, lua crescente. Então, olha só, você está começando a ter energia, quer dizer, eu não sei quantos dias que você está, né? Porque a gente passa uma semana a cada ciclo, mais ou menos. Então, aí você está na semana que era para você estar. Comecei a ter energia, essa energia está acelerando, porque você vai começar a estar na lua, na sua lua cheia interna. E olha que interessante. Você está na sua lua crescente interna, com uma lua cheia externa. Então, era para você estar bem ativa, até porque você está recebendo uma energia da lua cheia, e você está na lua crescente. E se você estiver fora dessa energia, estiver confusa, as dores é o que precisa ser trabalhado. E você já pode, tá na lua crescente, começa a se organizar, colocar seus projetos, suas planilhas. E a semana que vem, você, tudo que você quiser falar, tudo que você quiser, enfim, fazer teste, o que você quiser, você está na sua melhor semana. Entendeu? Mulheres, é isso. Tenham essa aula. Depois, quem faz parte do grupo 7, Flávia, que entrou, e Verônica também, que entrou há pouco tempo. Vão assistir a aula da menarca, mulheres.
Lembra de eu colocar fácil acesso para vocês. Tem que fazer lá, né? Vocês já se inscreveram na Eduz para vocês assistirem a gravação da aula? Porque a menarca é muito importante. Vai cair várias fichas para vocês da primeira menstruação, tá? E principalmente a Verônica, que está aqui, para ela já se preparar. Com a Janaína não deu tempo, mas com a Maria Alice dá tempo para você saber acolher ela na primeira menstruação, o quão importante que é. Eu que agradeço, Dai. E, mulheres, deixa eu mostrar para vocês aqui algo de primeira mão, que hoje eu, coloquei um gás aqui e... cadê, meu Deus? Por que não está aqui? Eu queria mostrar para vocês... Deixa eu ver se eu colocar no Tror. Eu vou colocar aqui, mas não era isso que eu queria, não, gente. Eu vou mostrar aqui. Peraí, senão eu vou sair daqui, mulheres. Cadê vocês aqui? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou cancelar... Não. Como é que eu vou fazer aqui? Peraí, mulheres, deixa eu me achar aqui. Por que eu não estou aqui? E por que eu não... achei, achei. Olha só, mulheres, ficou pronto. Pari na lua cheia o meu filho. O e-book do Escalda-Pés. Meu primeiro e-book, mulheres. Eu fiz em um formato diferente, que é para abrir no celular, né? Que a maioria das pessoas hoje em dia acessam pelo celular. Aí, destrave sua vida, Escalda-Pés, prosperidade, saúde e relacionamentos. Tenha em mãos receitas simples com mistura de ervas caseiras que irão curar e despertar o seu feminino potente e criativo. Olha só. Aí aqui eu falo do ritual sagrado, dos sábios hindus, as bênçãos, o segredo revelado, como o Escalda-Pés destravou a minha vida, mulheres. Foi bem interessante aqui, Minha vida estava super travada, mulheres. Foi o ano passado, no comecinho do ano passado. E até pedido em namoro eu fui. E eu ganhei um curso de constelação. Todo o curso gratuito eu ganhei. E recebi uma oportunidade de trabalho bem interessante o ano passado. Aí aqui, olha como tá bonito, mulheres. As 7 receitas, os protocolos, bônus, o sumário. Olha como tá legal, mulheres. Eu que fiz sozinha, mulheres. Olha só. Aqui eu falo dos pés, a linguagem oculta dos pés, como realizar, contraindicação. Olha só, mulheres. E as 7 ervas, o protocolo direto à raiz, eu coloquei. O protocolo Cleópatra, que é mais intenso. Liberei bônus de receita, prosperidade, relacionamento, procrastinação, ansiedade, bom sono, insegurança, receita. Mulheres. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz aqui? Falei um pouquinho dos calorões da menopausa. E aí, mulheres, acharam bonitinho? Meu filho. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês. Né? Deixa eu abrir aqui para vocês, vou abrir esses daqui, resgate da criança interior e adulta ferida, que é o que eu passo sempre. Sal grosso, camomila e alfazema, e cada um está explicando por que a erva serve, ou seja, tem 7 receitas, e cada uma tem 3 ervas, e cada uma falando como ela atua energeticamente nas propriedades fitoenergéticas, ou seja, aí você vai ficar conhecendo para que serve uma erva, e você pode até criar o seu próprio escalda-pés.
mas são sete receitas: prosperidade, bom sono, fim de relacionamento, depressão, procrastinação, ansiedade, já falei, e o resgate da criança e da adulta ferida. E é isso, mulheres. Gratidão a todas vocês que participaram online comigo aqui ou assistiram a gravação. Tenho certeza que, assim como eu, se vocês colocarem em prática, eu sei que não dá para colocar em prática tudo de uma vez, mas a gente vai indo, como eu gosto de falar. Se a gente fizer 1% a cada dia, quando chegar no final do ano, a gente tem feito algo diferente e algo que vai trazer resultado diferente, 365%, fazendo ao menos 1 por dia, 1% ao dia, e a gente pode muito mais. E esse é o poder, é o meu poder, eu e você, quanto mulher, que isso é mais potente, e quanto ser humano, para trabalhar nossas questões e mudar a nossa vida. Lembrando que a nossa vida só vai mudar, só vai acontecer algo diferente quando a gente começar a fazer e a escolher algo diferente. Se a gente não escolher algo diferente, a nossa vida não vai mudar. Vai ficar igual aquela música, talvez, do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Entendeu, mulheres? E é isso. Gratidão para vocês que estão no grupo 7. Amanhã a gente se encontra, vai ter um movimento sistêmico. A gente vai fazer uma constelaçãozinha na água, com os bonecos na água, e a gente vai trabalhar aí algo para liberar e já se programar para 2025. Para a gente entrar nesse mês de dezembro, liberando 2025, tá? E já se programando, porque eu sei que esse tempo a gente tende a se cobrar demais. Enfim, vai ser bem profundo amanhã, tá bom? Ó, um super beijo de luz no coração de vocês, bom descanso, e qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Para tirar dúvidas. Beijo, gratidão, beijos. Deixa eu parar a gravação aqui.